vamos avaliar um pouco a nossa visão a respeito de Deus, o Espírito e o universo. A lei divina, ela tem trazido para o homem a prova da existência de Deus em todos os aspectos da vida, tanto ela física, como na questão física, como na questão moral. O homem, desde o seu desenvolvimento aqui no planeta terráqueo, ele demonstra sempre a inferioridade no que diz respeito à compreensão do Criador, né? Tanto sim que nos princípios da vida, o homem buscou sempre a crença nas coisas da natureza, né? E claro, até aí tudo bem, porque Deus está na sua obra, né? Ele se apresenta na sua obra. Mas o homem não se satisfez, não se deu por convencido que Deus está na sua obra. Começou a criar a sua própria imagem e dizer que é Deus. Tudo na nossa vida é um investimento, seja de ordem física, seja de ordem moral. É um investimento, você vai ter a consequência boa ou ruim, mas você está investindo. É um trabalho que vem de você, da sua força e da sua inteligência. Então o resultado desse trabalho será de acordo com o empenho que você deu a ele. Então é um investimento. Então é por isso que Deus nunca deu, não dá e não dará nada ao seu filho, como ele atribui, como muitos atribuem, né? Que muitos deles são agraciados pelo Criador. E na lei divina ninguém é agraciado. Somos criaturas colocadas no meio material para desenvolver, pelo mecanismo de desenvolvimento que o Pai nos deu, a inteligência, desenvolver os meios propícios à nossa evolução e ao ressarcir das nossas deficiências físicas. A inteligência atua na questão moral. Como consequência, ela também atua na questão física, né? Porque o homem trabalhando, como trabalha com a inteligência, ele investe tanto no físico como no moral. É por isso que nós evoluímos, nós nos desenvolvemos. Eu não suporto essa palavra evoluir, eu tenho uma antipatia terrível. Não sei porquê. A questão do esclarecimento do homem leva ele a adquirir condições que cada vez mais o fará distanciar das energias materialistas, das energias, porque a proporção que ele se distancia das energias materiais, pelo amor de Deus, não interpretem mal as coisas. Nós não podemos deixar de viver sem o ciclo físico, porque ele faz parte do desenvolvimento do homem. O homem cresce biologicamente e moralmente. Pelos dois aspectos, ele tem que evoluir. Então, a sua questão biológica, ela se desenvolve, porque assim está lá no livro da codificação e muitos outros pesquisadores. Nós partimos do desenvolvimento nas condições mais inferiores. O próprio Denis fala isso com grande propriedade. Gabriel Delany, né?
nós nos desenvolvemos nos ciclos inferiores. Como nos desenvolvemos nos ciclos inferiores para chegarmos aqui, biologicamente nós trabalhamos também esse corpo. Deus não nos pegou e simplesmente formou o corpo, ou simplesmente formou o espírito e o colocou lá, não. Não é assim, pelo menos, não é assim que esses grandes homens, esses grandes intelectos que pisou aqui nesse planeta Terra, examina a questão da evolução do homem. E aí, claro, como o espírito, o seu desenvolvimento terá também as consequências das suas atitudes, vinculado ao seu pensar. Ele construirá, foi como ontem Marcos colocou muito bem. Não existe lugar, como é que se diz? Deixa eu tentar me lembrar aqui. Bairro nobre. Existem pessoas decentes que moram, que se ou aparentemente decentes, né, que moram naquele bairro, porque não é o lugar que nos faz, somos nós que fazemos. O homem constrói a decência onde quer que ele esteja, porque a decência é aquilo que ele pensa. Se ele é decente, o seu meio é decente. Se ele é imoral ou indecente, o seu meio é imoral e indecente. Então, ele é o criador desse habitat, né? Então, na compreensão do Criador, ele não poderá compreendê-lo sem que não seja pela inteligência desenvolvida. Não só pela inteligência, mas pelas percepções. Uma vez Carlos Bernardo colocou muito bem, o homem necessita ainda desenvolver muitas percepções. E ele está certíssimo. Porque nós não temos ainda certas percepções diante da lei do Criador. As nossas percepções elas ainda são muito limitadas, né? Basta vermos que quando largamos o corpo, o espírito é um processo científico magnífico. Quando largamos o corpo, ficamos ainda nos 5 sentidos: ver, pegar, sentir, cheirar e a questão do paladar, né? O espírito continua sentindo esses 5 sentidos ainda fora do corpo. Está lá no livro, ou melhor, está aqui no livro das sensações e percepções dos espíritos. Leiam. Porque ele ainda está aprisionado a esses 5 sentidos, levado ao cume da crença. Só existe isso. Leon Denis diz que o homem, quando muito materializado, ele está enterrado no seu próprio corpo como um túmulo. Por quê? Porque ele não percebe, ele não sente. Isso é uma verdade incrível. Ele não sente, ele não percebe, ele não vê, ele não capta nada a não ser os 5 sentidos. E foi aí que muitos pesquisadores dizem que muitos encarnados só vivem para o estômago e para o sexo. É a mais pura verdade, porque você avaliando o animal, ou melhor, você observando o animal, você vê que a vida do animal é essa: comer e reproduzir. O homem, distanciado das leis espirituais, ele está nesses 2 aspectos: comer e reproduzir. Fora isso, mais nada. Então, claro, o seu universo é esse. É o universo de André Luiz. É o universo de André Luiz. Quem quiser ir para as colônias de André Luiz, basta seguir essa diretriz. Eu não estou ofendendo. Isso é baseado em pesquisa, em estudo. Porque o nosso universo é criação desde já. Não nos enganemos.
Porque esse universo ao qual nós percebemos fora do corpo, quando estamos esclarecidos, também é o universo que nós buscamos. Ele vai condizer ou não com a lei divina. Exemplo disso é a questão de sair do corpo, ou melhor, sair não, que ninguém sai de lugar nenhum. Isso é uma colocação inadequada. O homem se afasta, o espírito se afasta do corpo. E claro, como é colocado no livro dos Espíritos, como diretriz de sua vida, ele toma cachaça, ele bebe, ele faz as suas orgias. O mundo espiritual desse espírito é esse. O mundo espiritual dele é esse. Foi o mundo ao qual ele criou durante o estágio no corpo. Que aqui estamos estagiando. Isso aqui não é a nossa vida real. Isso aqui é um desenvolvimento físico, biológico e moral. É o nosso desenvolvimento. É o terreno, ainda tem mais essa. É o terreno que nós, como diz o Evangelho, nós cultivamos. Essa terra, esse planeta, é o terreno que nós cultivamos nas sucessivas reencarnações. E vamos cultivá-lo até quando nós quisermos. Nós quisermos. A lei divina, como diz no livro da codificação, de acordo com o desenvolvimento do espírito, ele permanece ou não nessa vibração. Porque tudo na vida é vibração. Se continuamos no plano físico, estamos vinculados a esse estágio vibratório. É por isso que quando nós temos uma diretriz de buscar, estudar, se esclarecer, nós vamos nos sintonizando, desintonizando de certas criaturas. Isso é fato. Por quê? Porque não existe a mesma sintonia de pensamento. Ou um fica desgastado, ou o outro se afasta. Isso é fato. Aí é que diz, a gente só vai se aliar com aqueles ao qual nós sintonizamos. Isso é de uma lei natural. Também, ou melhor, é uma lei tão natural que, desencarnando, o universo para aqueles que vê a lei divina como o ser infinito que é, jamais ele vai se perturbar em estar nesse universo e querer fazer como André Luiz, criar os planetas. Querer ir para os planetas criados por ele mesmo, onde esses planetas ou essa casa chamada o lar dele, que meu não é, eu não vou para lá, eu não estou indo nas condições físicas que eu vivo, quanto mais saindo do corpo. Não é meu lar é outro, meu lar é esse, meu lar é essas ideias que eu propago, é esse o meu lar criado. Ou melhor, não é nem meu lar, você corta, é o meu universo. O meu universo é esse. Não é o lar de André Luiz. Porque, claro, nós podemos e passamos por situações muito ainda voltadas para o físico. Mas essa questão é uma questão muito complexa, porque os próprios espíritos dizem que o homem ligado ao corpo ainda vive muito mais a vida física. A sua labuta está mais ligada ao físico. Então é aí que está o trabalho do encarnado em buscar modificar suas ideias para que ela não o acompanhe como a mala colocada tudo que tem
dentro dela e transportada. Isso é fato, minha gente. Isso não é moralismo, não. Isso é fato. Nós somos assim, nós somos criaturas ainda muito imperfeitas. Nós não vamos nos libertar das nossas imperfeições de hoje para amanhã e nem de um século para outro. Porque as energias, elas se condensam. E se condensando, elas também têm que ser trabalhadas para ser modificadas. Não é que elas vão deixar de existir. Elas precisam ser modificadas. É a mesma coisa a energia no corpo. Muitas das vezes, o encarnado está sofrendo uma obsessão tão horrenda, tão terrível, que mesmo depois do espírito se afastar, ele ainda continua doente. Porque o seu físico está altamente encharcado dessas energias deletérias. Aí é que vem o estudo e a compreensão de que tem que haver um trabalho energético de desimantação de energia. Muitas das vezes o encarnado está sofrendo a obsessão, o espírito se afasta, ele continua na mesma faixa do espírito. Na mesma faixa. E aí acaba atraindo novamente outro, se não aquele, mas outros espíritos que vão ocupar a casa. Nós somos um processo científico muito profundo. Essa balela de ideias que colocam aí a respeito do espírito, a respeito do ser humano, isso é muita pouca coisa, minha gente. Nós não sabemos nada de nós mesmos. E o que pouco sabemos ainda é muito rasteiro. É muito rasteiro. É a mesma coisa da questão do corpo físico. Pelo fato de se olhar um corpo físico, acha que essa máquina é uma máquina simplória. Coisa nenhuma. É uma máquina complexa. Observe uma criatura que ela é cheia de... exemplo meu. As veias, elas aparecem como se ela estivesse próxima à derme, mas elas não estão próximas à derme. Elas estão aqui em uma profundidade, mas no entanto elas aparecem como se estivesse próximo, tão próxima à derme que você pode, passar a mão e senti-la, mas não está. O que é isso? Todo esse complexo científico. Outra questão é a materialização, que muitos acham que é uma coisa assim, sabe, simplória, porque fala materialização. A materialização, ela é um fenômeno fantástico, porque até o calor humano, o espírito, não é que o espírito, vale lembrar o seguinte, quem fala muito a respeito dessa questão é Gabriel Delane, e ele diz o seguinte, que a proporção que nós reencarnamos e desencarnamos, o nosso perispírito vai tomando essa forma e todos esses caracteres, ele fica agregado a esse perispírito. Quando o espírito materializa, não é que ele tire do encarnado todo essa característica, o nome é... oh meu Deus, esqueci o nome agora que ele dá. Vamos colocar assim, toda essa característica pertencente ao corpo físico. Não, é do próprio espírito que está desencarnado. Propriedades. Essas propriedades estão no espírito que está se materializando. Não está no encarnado, que ele está utilizando o ectoplasma. Não. Está nele, tanto sim que ele ali exala, vamos colocar assim,
o calor, né? O tato, que quando o espírito está materializado, alguns desses espíritos permitem que alguns encarnados o toquem para sentir a rigidez, né, do seu corpo, né? A questão do tamanho, do peso, tudo isso é o próprio espírito que está se manifestando, que está materializado, que está nele. Ele não tira do encarnado essas propriedades. E essa questão está no livro de Gabriel Delane, A Reencarnação. Então daí nós vimos que ainda não sabemos nada de nós mesmos. O homem ainda vive a exteriorização da sua inferioridade, criando para si figuras horrendas que ele atribui ser entidades, que na verdade é a sua própria ideia exteriorizada, criada, moldada, e ele ali coloca. Eu costumo sempre avaliar uma questão interessantíssima. Quando eu olho para essas paredes públicas e a gente vê lá aqueles desenhos horríveis, horrendo, aquilo ali é o estado psíquico da criatura. Aquilo ali é o estado psíquico da criatura. Ele não está criando aquilo porque ele está criando aquilo porque aquilo exala dele. É o substrato da sua expiação. Exatamente, ele está exalando o que está. É por isso que tem um ditado que diz assim: nós só damos aquilo que temos. É a mais pura verdade. E Jesus foi assim tão magnânimo que levantou o homem dizendo: deixe que as vossas luzes brilhem. Brilhem. Essas luzes é a nossa capacidade mediúnica. Porque quando se fala da mediunidade, ela não está inserida na instituição física não, minha gente. Isso quem criou foi alguns espíritas. A nossa capacidade mediúnica, ela é um atributo inerente que Deus nos deu. Ela existe desde quando nós existimos. Porque é com ela que a lei sempre atuou em nós, pelo mecanismo mediúnico. Então, você vai encontrar naquele livro de Gabriel Delane, pesquisa sobre a mediunidade. Vocês vão encontrar lá a manifestação dos espíritos, em espíritos encarnados ainda no estado de bebê. Ainda recém-nascido, como muitos atribuem que o espírito é bebê. Aí eu quero que ele me explique como é que esse bebê os espíritos estão utilizando dele, já que ele é bebê, né? Então, aí a gente vê o seguinte, que deixa eu responder ao espírito está perguntando. O que acontece nessa mediunidade quando o espírito ainda está jovem, né, ainda na condição de bebê? Não, o espírito não, desculpa. O corpo é que o espírito se afasta para, como acontece conosco, o outro espírito vir e manipular o seu corpinho. Que dificuldade há? Que dificuldade? Nenhuma. Como tinha um corpo adulto, o espírito, o senhor do ofício, tem um instrumento gigante. No corpo de um bebê tem um instrumento minúsculo, ainda bem fragilizado. Mas essa fragilidade, minha gente, não impede a manifestação do Espírito, porque Deus sabe mais do que nós a quem envia os seus grandes espíritos. São grandes mesmo, que eles fizeram por onde?
qualquer um de nós podemos ser. É por isso que esse endeusamento aí de espírito de luz, de espírito não sei lá das quantas, né? De médium, isso é maluquice, gente. Isso é gente que não estuda nada. Nós não somos aqui mais nem melhor nem pior do que ninguém. Nós buscamos nos aprimorar e com esse aprimoramento nós nos tornamos mais esclarecidos do que o outro. Esse endeusamento que aí tem, isso é uma ignorância. Achar que o outro é mais iluminado, Deus age com ele com carinho, com amor, não é? Com a dedicação, com os caprichos, é dizer que você não vale nada e até tirar o seu próprio valor. Pegue, sabe por que isso? Falta disso aqui, ó. Falta de estudo. Que quando se estuda, você jamais vai endeusar ninguém, vai puxar saco de ninguém. Eu aprendi isso com os espíritos e com o estudo. É por isso que eu não puxo o saco de ninguém, eu não bajulo ninguém, né? E eu não endeuso ninguém, porque eu tenho a mesma capacidade, eu tenho o mesmo merecimento, só depende de mim, só depende do meu trabalho. É como eu disse no início, Deus não exige do seu filho progresso sem que não dê a ele os meios. Deus nos deu. A exemplo disso, pessoas que vêem um livro desse, toma ele com grande repulsa. E às vezes até os próprios espíritas. Esquecer dos espíritos é muito difícil. É, muito é. Não tem alguma coisa fantasiosa, não? iPad. Você é um pouquinho mais fácil lá para Não, vocês estão sendo até mais educados. Eles dizem logo, você está ultrapassado. Eles dizem logo, você está ultrapassado. Agora um tratado científico, profundamente científico, a criatura não sabe nem analisar, já diz que está ultrapassado. Ele está super atrasado. Ele quer alguma coisa fantasiosa. Então, é aí que a gente vê o seguinte, que daí se segue, eu costumo ser uma questão muito interessante, que é uma colocação até drúxula, mas que serve para a nossa compreensão como inferiores que somos. Muitas das vezes a gente está em determinado lugar onde certas criaturas que têm certos atributos físicos acabam usando desses atributos físicos para mostrar que ela tem e o outro não tem. Eu sempre me pego a observar muito isso, né? Isso acontece muito comigo quando eu chego em determinadas repartições, e aí tem sempre exemplo de mulher, né? Eu digo isso porque hoje eu já tenho uma compreensão e eu não sinto. Não é que eu seja hipócrita, não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu construí isso em mim. Eu adquiri valores, eu tenho valores que eu aprendi a ver em mim e por isso não me afeta. Aí tem aquelas criaturas com aqueles cabelão, né? As coisas cheias, né? Aquelas cabeleiras altas, grandes. Aí elas fazem questão de soltar e ficar manuseando, dando a entender que elas têm cabelo. Aí eu me pego, aí eu fico comigo rindo e observando. Eu disse, aí pego a mim analisar. Essa é o estado inferior que nós temos. O espírito amadurecido, ele não se preocupa com o movimento físico, com seus atributos físicos. Ele se preocupa com seus atributos de inteligência e de moral. Porque quando ele perde os atributos físicos, ele não entra em desespero.
Porque ele sabe que ele tem atributos que lhe dão respaldo, lhe dá sustentação. É isso que eu vejo muito. Nós ainda vivemos aprisionados aos atributos físicos de tal forma, da mesma forma que a inteligência. Tem gente que quando chega no lugar faz questão de dizer: eu sou filho de fulano de tal, eu sou formado em tal coisa. Vai alterar e diminuir o quê? Se eu costumo sempre colocar o seguinte, minha gente, olha, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo trabalha, todo mundo tem condição, todo mundo pode ter tudo. A lei estabeleceu e está aí. Só depende do trabalho pessoal de cada um. Isso é fato. Isso é fato. Então não adianta essa ideia, né, de que eu sou melhor, de que eu sou pior. Eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Eu sou de acordo com o que eu busco, né? Eu sou espírita, não é porque eu vi fulano de tal ser, não. Eu sou espírita porque eu sei o caminho que eu estou andando. Eu busquei isso aqui, ó. Não é não? É por isso que eu tenho segurança no que eu falo. Onde eu chego, eu falo com segurança daquilo que eu acredito. Porque eu me dou respeito. Eu busquei fazer isso comigo. Então cada um que faça o mesmo. Para compreender, ninguém é pior e nem melhor do que outro. Nós somos aquilo que buscamos. Nós somos aquilo que buscamos.